O final do Paleolítico e o início do Neolítico marcam um dos períodos mais transformadores da história humana. Esses dois períodos são divididos por uma transição lenta, porém monumental, que mudou profundamente a forma como os seres humanos viviam e interagiam com o mundo ao seu redor. No final do Paleolítico, que se estende até aproximadamente 12 mil anos antes da Era Cristã, os humanos eram principalmente caçadores-coletores. Durante milênios, eles sobreviveram em pequenos grupos nômades, vagando pelas paisagens em busca de recursos naturais, como animais para caçar e plantas silvestres para colher. A vida era instável e dependia das variações sazonais e das migrações de animais. As ferramentas eram simples, mas eficazes, feitas de pedra lascada e ossos, e a sociedade humana era relativamente igualitária, com poucas distinções de status ou poder. No entanto, o final do Paleolítico coincidiu com o fim da última era glacial, um evento climático que transformou drasticamente o ambiente. À medida que o clima se tornava mais quente e estável, grandes áreas de gelo recuaram, abrindo novos territórios e aumentando a disponibilidade de recursos. Em algumas regiões, como o Crescente Fértil, no Oriente Próximo, essa mudança criou ecossistemas ricos em plantas e animais, o que permitiu que os humanos começassem a experimentar novas formas de subsistência. Esse processo deu origem ao Neolítico, período que se inicia por volta de 10 mil anos antes da Era Cristã. Diferente dos caçadores-coletores do Paleolítico, as comunidades neolíticas começaram a praticar a agricultura e a domesticação de animais. Em vez de depender inteiramente da caça e da coleta, os seres humanos começaram a cultivar grãos como trigo e cevada e a domesticar animais como ovelhas, cabras e porcos. Esse desenvolvimento não ocorreu de uma vez, mas foi o resultado de experimentações e adaptações ao longo de várias gerações. A agricultura permitiu que as comunidades se estabelecessem em um único local, levando ao surgimento dos primeiros assentamentos permanentes. A estabilidade proporcionada pela produção de alimentos incentivou o crescimento populacional e o desenvolvimento de estruturas sociais mais complexas. Surgiram as primeiras aldeias, como as que foram descobertas em Jericó e Çatalhöyük, onde as pessoas viviam em casas de tijolos de barro, construídas lado a lado, indicando uma vida comunitária mais organizada. A vida no Neolítico trouxe consigo novas habilidades e conhecimentos. A produção de cerâmica, por exemplo, tornou-se comum, usada tanto para armazenar alimentos quanto para cozinhar. Ferramentas de pedra começaram a ser polidas em vez de simplesmente lascadas, o que aumentava sua eficiência e durabilidade. Além disso, o comércio de bens como obsidiana e outros materiais exóticos começou a florescer, mostrando que as comunidades neolíticas não eram isoladas, mas mantinham relações de troca com outras. No entanto, essa nova forma de vida também trouxe desafios. A sedentarização aumentou a pressão sobre os recursos locais, levando ao desmatamento e à degradação do solo em algumas áreas. Além disso, viver em comunidades maiores e mais densas facilitou a disseminação de doenças, e a dependência da agricultura tornou a subsistência mais vulnerável a falhas sazonais nas colheitas. Assim, o final do Paleolítico e o início do Neolítico representam uma das grandes revoluções na história da humanidade. A transição de uma existência nômade e dependente da natureza para uma vida mais controlada, mas também mais complexa e, em muitos aspectos, mais desafiadora. Essa revolução estabeleceu as bases para o desenvolvimento das primeiras civilizações, cujas raízes podem ser traçadas até as inovações e adaptações desse período crucial. O processo de transição do Paleolítico para o Neolítico não foi homogêneo em todo o planeta. Pelo contrário, ele ocorreu de maneiras variadas e em ritmos diferentes dependendo da região. A diversidade de ecossistemas, climas, recursos disponíveis e culturas locais influenciou profundamente como e quando as populações humanas adotaram a agricultura, a domesticação de animais e o assentamento permanente. No Crescente Fértil, no Oriente Próximo, o processo neolítico é mais bem documentado e frequentemente citado como o exemplo clássico dessa transição. Essa região, que abrange partes do atual Iraque, Síria, Líbano, Israel e Jordânia, foi uma das primeiras a desenvolver a agricultura e os assentamentos permanentes, por volta de 10 mil anos antes da Era Cristã. As condições climáticas favoráveis, com invernos chuvosos e verões secos, e a presença de plantas e animais domesticáveis, como trigo, cevada,
ovelhas e cabras, contribuíram para o surgimento precoce dessas práticas. Entretanto, em outras partes do mundo, a transição foi muito diferente. Na Mesoamérica, por exemplo, o desenvolvimento da agricultura ocorreu de forma independente, mas em uma escala de tempo muito diferente. As primeiras evidências de cultivo de plantas, como o milho, datam de cerca de 7.000 anos antes da era cristã. O processo de domesticação do milho foi gradual e levou milhares de anos até que a agricultura se tornasse a base das sociedades mesoamericanas. A ausência de grandes mamíferos domesticáveis também significou que a domesticação de animais não teve o mesmo papel central que teve no Oriente Próximo. Na China, a transição para o Neolítico começou por volta de 9.000 anos antes da era cristã, com o cultivo de arroz no vale do rio Yangtze e do milheto no vale do rio Amarelo. Essas regiões desenvolveram culturas agrícolas próprias e assentamentos permanentes, que eventualmente levaram ao surgimento de civilizações complexas. O processo na China foi igualmente influenciado pelas características locais, como os diferentes tipos de solo e clima. Na África subsaariana, a transição para a agricultura foi mais tardia e variou muito entre as regiões. No Sahel, ao sul do deserto do Saara, o cultivo de cereais como o sorgo e o milheto começou por volta de 5.000 anos antes da era cristã, mas a domesticação de animais, como o gado, pode ter precedido a agricultura. Em outras áreas da África, como a região dos Grandes Lagos, o processo foi ainda mais tardio e frequentemente influenciado por interações com outras culturas, como as do Crescente Fértil. Na América do Norte, o desenvolvimento neolítico também seguiu um caminho único. Nas regiões orientais dos atuais Estados Unidos, por exemplo, culturas como o girassol e a abóbora foram domesticadas por volta de 4.000 anos antes da era cristã. No entanto, as sociedades que praticavam essa agricultura eram em grande parte semi-sedentárias e continuavam a depender da caça e da coleta. Na Austrália, por outro lado, as populações aborígenes não desenvolveram a agricultura de forma significativa antes do contato europeu. As práticas de manejo ambiental, como o uso do fogo para alterar a paisagem e facilitar a caça, demonstram uma relação diferente com o ambiente, que não se enquadra nas definições tradicionais de agricultura neolítica. Portanto, o processo de transição do Paleolítico para o Neolítico foi altamente heterogêneo. Cada região do mundo seguiu seu próprio caminho, influenciado por uma combinação de fatores ecológicos, culturais e sociais. Essa diversidade de experiências mostra que não há um único modelo de como a humanidade fez a transição para a agricultura e a vida sedentária. Ao contrário, essa foi uma transformação global com inúmeras variações regionais. Vários historiadores, arqueólogos e antropólogos se destacaram no estudo da transição do Paleolítico para o Neolítico, oferecendo diversas perspectivas sobre esse período crucial. Abaixo estão alguns dos principais pesquisadores que contribuíram significativamente para a compreensão desse tema. Veri Gordon Schild, de 1857. Um dos arqueólogos mais influentes do século XX, Schild cunhou o termo Revolução Neolítica para descrever a transição para a agricultura e a vida sedentária. Seu livro Man Makes Himself, 36, foi fundamental para popularizar a ideia de que o Neolítico representou uma das maiores revoluções na história da humanidade. Jacques Calvin, arqueólogo francês, Calvin é conhecido por seu trabalho sobre o Neolítico no Oriente Próximo, especialmente sobre a cultura natufiana. Seu livro Naissance des Divinités, Naissance de l'Agriculture, 94, propõe que mudanças nas crenças religiosas desempenharam um papel central na transição para a agricultura. 3. Colin Renfrew, 87. Renfrew é um arqueólogo britânico cujo trabalho se concentra na pré-história europeia e na teoria arqueológica. Ele explorou como as mudanças sociais e econômicas ocorreram durante o Neolítico em seu livro Archaeology and Language, The Puzzle of Indo-European Origins, 7, onde também discutiu a propagação das práticas neolíticas na Europa. 4. James Mellard, 1925-2. Mellard foi um arqueólogo britânico famoso por suas escavações em Çatalhöyük, um dos maiores e mais complexos assentamentos neolíticos do Oriente Próximo. Seu trabalho ajudou a revelar a complexidade social e cultural dessas primeiras comunidades agrícolas. Ian Hodder,
arqueólogo britânico que continuou o trabalho de Mellard em Çatalhöyük. Hodder é conhecido por sua abordagem pós-processual, que enfatiza a importância das práticas sociais e simbólicas no desenvolvimento das primeiras sociedades agrícolas. Ele tem escrito extensivamente sobre o significado social e simbólico do Neolítico. 6. Robert Braidwood. Braidwood foi um arqueólogo americano que realizou pesquisas fundamentais no Oriente Próximo, particularmente no Kurdistão iraquiano. Ele liderou a primeira pesquisa interdisciplinar de grande escala sobre as origens da agricultura, integrando arqueologia, botânica, zoologia e outras disciplinas. 7. Ofber Yosef. Bar Yosef foi um arqueólogo israelense que fez contribuições importantes para o estudo da transição do Paleolítico para o Neolítico no Oriente Próximo. Ele trabalhou extensivamente com a cultura natufiana e investigou como as mudanças climáticas influenciaram a adoção da agricultura. 8. Yuval Noah Harari. 6. Embora mais conhecido por suas obras sobre história global, como Sapiens, Uma Breve História da Humanidade, Harari discute em profundidade a revolução cognitiva e a revolução agrícola, oferecendo uma visão sintética sobre as transformações humanas durante a transição do Paleolítico para o Neolítico. Esses estudiosos, cada um com suas abordagens distintas, ajudaram a construir um quadro complexo e multifacetado da transição do Paleolítico para o Neolítico, iluminando diferentes aspectos dessa época revolucionária e moldando nossa compreensão atual sobre como a humanidade evoluiu durante esse período. Man Makes Himself, publicado em 1936 por Very Gordon Childe, é uma das obras mais influentes da arqueologia e da pré-história. Nesse livro, Childe apresenta uma visão abrangente da evolução da sociedade humana, focando nas grandes transformações tecnológicas e sociais que moldaram a história. O título da obra reflete a ideia central de que os seres humanos, através de suas inovações e adaptações, são responsáveis por moldar o seu próprio destino e o mundo ao seu redor. Childe é amplamente reconhecido por introduzir o conceito de revolução neolítica nesta obra. Ele argumenta que a transição da caça e coleta para a agricultura e a domesticação de animais foi um dos eventos mais revolucionários na história da humanidade, comparável à Revolução Industrial. Segundo Childe, essa revolução marcou o início de uma nova era em que os seres humanos começaram a controlar ativamente o seu ambiente natural para garantir a produção de alimentos, permitindo o crescimento populacional, a sedentarização e o surgimento das primeiras aldeias e cidades. Além da Revolução Neolítica, Childe também aborda a Revolução Urbana, ocorrida com o surgimento das primeiras cidades e estados na Mesopotâmia e no Egito. Ele descreve como essas inovações tecnológicas e sociais levaram ao desenvolvimento de sociedades mais complexas, com divisões de trabalho, hierarquias sociais, comércio, escrita e leis. Childe vê essas mudanças como uma continuidade de processos iniciados no Neolítico, mas ampliados em escala e impacto. Childe também enfatiza o papel das condições materiais e tecnológicas na evolução social, adotando uma perspectiva materialista que influenciou profundamente os estudos subsequentes em arqueologia e história. Ele acredita que as mudanças econômicas e tecnológicas são os principais motores da transformação social e que essas mudanças ocorrem em resposta às necessidades práticas das sociedades humanas. Foi revolucionário em seu tempo por oferecer uma síntese abrangente da pré-história e por introduzir conceitos que se tornaram fundamentais no estudo da história humana. A obra ajudou a estabelecer a arqueologia como uma disciplina científica que pode oferecer insights profundos sobre as origens da civilização e o desenvolvimento das sociedades humanas. Sim,
Man Makes Himself, de Very Gordon Shield, embora amplamente respeitado por sua contribuição à arqueologia e à história da humanidade, também tem sido alvo de críticas e reavaliações por historiadores e pesquisadores modernos. Essas críticas refletem as mudanças na teoria arqueológica e na compreensão das complexidades das sociedades humanas pré-históricas, desde que o livro foi publicado em 1936. Principais críticas modernas. 1. Determinismo tecnológico e materialismo histórico. Uma das críticas mais comuns ao trabalho de Shield é seu enfoque no determinismo tecnológico e no materialismo histórico. Shield acreditava que as mudanças tecnológicas e econômicas eram os principais motores da transformação social, uma visão influenciada pelo marxismo. Críticos modernos argumentam que essa abordagem pode simplificar demais a complexidade das sociedades humanas, negligenciando outros fatores importantes, como ideologia, cultura, religião e relações de poder. A arqueologia pós-processual, por exemplo, enfatiza a importância das práticas sociais e simbólicas, que Shield tende a subestimar. Generalizações e eurocentrismo. Embora Shield tenha sido pioneiro ao propor a ideia de revoluções neolíticas e urbanas, alguns críticos apontam que ele tendia a generalizar suas teorias, aplicando-as amplamente a todas as sociedades sem considerar as variações regionais e culturais. Além disso, seu trabalho, como o de muitos de seus contemporâneos, foi criticado por ser eurocêntrico, focando principalmente nas sociedades do Oriente Próximo e da Europa, e subestimando a diversidade das trajetórias neolíticas em outras partes do mundo, como na África, nas Américas e na Ásia. Conceito de Revolução Neolítica. O próprio conceito de Revolução Neolítica proposto por Shield tem sido debatido. Pesquisadores modernos argumentam que o termo revolução pode ser enganoso, pois sugere uma mudança rápida e uniforme, quando na realidade o processo de domesticação de plantas e animais foi gradual e variou significativamente entre diferentes regiões. Além disso, a transição para a agricultura não foi uma escolha óbvia ou inevitável em todos os contextos, e muitos grupos continuaram a praticar a caça e a coleta em paralelo com a agricultura por milhares de anos. 4. Revisão das evidências arqueológicas. Desde que Child escreveu Man Makes Himself, as evidências arqueológicas se expandiram consideravelmente, permitindo uma compreensão mais detalhada e matizada das sociedades pré-históricas. Novas descobertas e metodologias, como a datação por radiocarbono e a análise genética, desafiaram algumas das cronologias e interpretações de Shield. Por exemplo, as datas precisas para a domesticação de plantas e animais, bem como a emergência das primeiras cidades, são agora melhor compreendidas e, em alguns casos, não coincidem exatamente com as propostas de Shield. Relevância contemporânea. Apesar das críticas, Man Makes Himself ainda é considerado uma obra seminal e continua a ser uma referência importante para o estudo da pré-história e da arqueologia. A obra de Shield é valorizada por sua capacidade de sintetizar uma vasta quantidade de informações em uma narrativa coerente e por ter induzido conceitos que continuam a influenciar o campo. No entanto, como acontece com muitas obras pioneiras, ela deve ser lida em conjunto com a literatura arqueológica mais recente, que oferece uma visão mais complexa e contextualizada das mudanças neolíticas e urbanas. Em suma, a obra de Shield é admirada por sua visão abrangente e inovadora, mas também é reinterpretada e criticada à luz das novas descobertas e abordagens teóricas que surgiram desde sua publicação. Naissance des divinités, Naissance de l'agriculture, publicada em 1994 pelo arqueólogo francês Jacques Cauvin, é uma obra inovadora que propõe uma visão original sobre a transição do Paleolítico para o Neolítico, especialmente no contexto do Oriente Próximo. Calvin argumenta que o advento da agricultura não foi apenas uma mudança econômica ou tecnológica, mas também uma transformação profunda nas crenças e na consciência humana. As ideias centrais da obra. 1. Revolução simbólica. Calvin introduz a ideia de uma revolução simbólica que precede a revolução neolítica. Ele sugere que, antes da domesticação de plantas e animais, houve uma mudança significativa nas representações simbólicas e religiosas das comunidades do Oriente Próximo. Essa transformação simbólica teria preparado o terreno para a subsequente adoção da agricultura. 2. A nascença das divindades.
O autor argumenta que o surgimento das primeiras divindades, representadas artisticamente em sítios arqueológicos como Çatalhöyük e Göbekli Tepe, reflete uma mudança na visão de mundo dessas sociedades. Calvin propõe que a divindades femininas associadas à fertilidade e deuses masculinos ligados à caça e ao controle da natureza sugere uma nova relação entre os seres humanos e o meio ambiente, que se manifestaria posteriormente na prática da agricultura. 3. Transformação da consciência coletiva. Calvin sugere que essa nova cosmologia e simbolismo religioso representam uma mudança na consciência coletiva das comunidades humanas. Essa mudança psicológica e cultural teria sido fundamental para o desenvolvimento da agricultura, pois alterou a forma como as pessoas percebiam e interagiam com o mundo natural, vendo não mais como algo a ser meramente explorado, mas como algo a ser controlado e cultivado. 4. Crítica ao determinismo econômico. Uma parte significativa do argumento de Calvin é uma crítica ao determinismo econômico que predominou em muitas teorias anteriores, como as de Very Gordon Childe. Calvin propõe que a agricultura não surgiu simplesmente como uma resposta às pressões econômicas ou ecológicas, mas que foi profundamente influenciada por mudanças ideológicas e religiosas que ocorreram antes da adoção de práticas agrícolas. Importância e impacto. Naissance des divinités, Naissance de l'agriculture, desafia a visão tradicional da Revolução Neolítica como um processo puramente materialista e econômico. Ao enfatizar o papel das ideias, símbolos e religião, Calvin introduz uma dimensão cultural e espiritual à compreensão da transição para o Neolítico. Essa abordagem simbólica e ideacional abriu novas linhas de pesquisa e debate no campo da arqueologia e da antropologia, estimulando uma reconsideração do papel das crenças e da cultura na evolução das sociedades humanas. Embora a obra tenha sido amplamente aclamada, ela também gerou debates e críticas, particularmente entre aqueles que defendem uma abordagem mais materialista para a história. No entanto, o trabalho de Calvin permanece uma referência importante para quem estuda a pré-história do Oriente Próximo e o desenvolvimento das primeiras sociedades agrícolas. Archaeology and Language, The Puzzle of Indo-European Origins, publicada em 1987 por Colin Renfrew, é uma obra fundamental que propõe uma nova teoria sobre a origem e a disseminação das línguas indo-europeias, desafiando as ideias tradicionais que dominaram o campo por décadas. Ideias centrais da obra. 1. Teoria anatólica da origem indo-europeia. A principal contribuição de Renfrew nesta obra é a chamada teoria anatólica. Ele propõe que a origem das línguas indo-europeias está associada à disseminação da agricultura a partir da Anatólia, atual Turquia, por volta de 7.000 anos antes da era cristã. Renfrew sugere que a expansão da agricultura, e não invasões de guerreiros, foi o principal vetor para a disseminação das línguas europeias pela Europa e partes da Ásia. 2. Contraste com a hipótese Kurgan. A teoria de Renfrew contrasta fortemente com a hipótese Kurgan, que era amplamente aceita antes de sua obra. A hipótese Kurgan, proposta pela arqueóloga Marija Gimbutas, sugere que as línguas indo-europeias se espalharam a partir das estepes da Eurásia, ao norte do Mar Negro, por volta de 3.000 anos antes da era cristã, através de invasões de pastores guerreiros conhecidos como os Kurgan. Renfrew critica essa visão, argumentando que a difusão linguística provavelmente foi um processo mais gradual e pacífico, impulsionado por migrações agrícolas. 3. Ligação entre linguagem e cultura material. Renfrew busca estabelecer uma conexão entre a dispersão das línguas indo-europeias e a arqueologia, examinando como as mudanças na cultura material, como a disseminação da cerâmica e da agricultura, podem estar relacionadas à disseminação de idiomas. Ele argumenta que as inovações agrícolas proporcionaram vantagens demográficas que permitiram a expansão das populações indo-europeias, levando à disseminação de suas línguas. 4. Atenção às interações culturais e à difusão pacífica. Um dos pontos centrais de Renfrew é a ênfase na difusão cultural pacífica como um fator importante na propagação das línguas. Ele sugere que a adoção da agricultura por parte de populações não indo-europeias, em contato com falantes de indo-europeu, levou à assimilação linguística, em vez de substituições bruscas por meio de conquistas militares.
Reexame da cronologia indo-europeia. Renfrew também reavalia a cronologia tradicional associada à disseminação indo-europeia, propondo que essa difusão ocorreu muito antes das datas sugeridas pela hipótese Kurgan. Ele sustenta que a cronologia deve ser ajustada para se alinhar com a evidência arqueológica da disseminação agrícola a partir da Anatólia. Importância e impacto. Archaeology and Language teve um impacto significativo no estudo das origens indo-europeias, oferecendo uma alternativa poderosa à hipótese Kurgan. A proposta de Renfrew de uma ligação entre a expansão agrícola e a disseminação linguística estimulou debates intensos e pesquisas subsequentes. Embora sua teoria não tenha substituído completamente a hipótese Kurgan, ela expandiu o campo de estudo, levando uma consideração mais ampla de como fatores culturais, tecnológicos e ecológicos podem ter influenciado a história linguística. O livro também teve um impacto duradouro em como os arqueólogos e linguistas abordam a relação entre linguagem e cultura material, incentivando uma abordagem mais interdisciplinar para investigar as origens das línguas e as migrações humanas. A obra de Renfrew continua a ser uma leitura essencial para aqueles interessados em linguística histórica, arqueologia e as complexas interações entre cultura e linguagem na pré-história. Ofer Bar Yosef, um renomado arqueólogo israelense, foi um dos principais estudiosos do Neolítico, especialmente no contexto do Oriente Próximo. Seu trabalho focou nas origens e desenvolvimento das primeiras sociedades agrícolas e na transição do Paleolítico para o Neolítico. Bar Yosef fez importantes contribuições para a compreensão das mudanças culturais, econômicas e ambientais que marcaram esse período. Aqui estão algumas das principais ideias e contribuições de Bar Yosef sobre o Neolítico. 1. Cultura natufiana como predecessora do Neolítico. Bar Yosef estudou extensivamente a cultura natufiana, que floresceu no Levante por volta de 2.500 a 9.500 anos antes da era cristã. Ele argumentou que os natufianos representam uma etapa crucial na transição para o Neolítico, pois eram sociedades de caçadores-coletores que já começavam a mostrar sinais de sedentarismo e manejo de recursos naturais. Bar Yosef destacou que o natufiano lançou as bases para a agricultura ao desenvolver técnicas de coleta intensiva e práticas sociais que favoreceram a domesticação de plantas e animais. Impacto das mudanças climáticas. Bar Yosef enfatizou o papel das mudanças climáticas na transição para o Neolítico. Ele argumentou que eventos climáticos, como o período frio e seco, conhecido como Younger Dryas, cerca de 10.900 a 9.600 anos antes da era cristã, tiveram um impacto significativo nas sociedades natufianas e outras culturas do Levante. Essas mudanças climáticas podem ter pressionado as populações a adotarem práticas agrícolas para garantir uma fonte de alimento mais estável, levando à domesticação de plantas como o trigo e a cevada. 3. Sedentarismo e desenvolvimento social. Uma das contribuições importantes de Bar Yosef foi a análise de como o sedentarismo, ou a permanência em um local por longos períodos, foi uma condição prévia e essencial para o desenvolvimento da agricultura. Ele mostrou que a vida sedentária permitiu o desenvolvimento de estruturas sociais mais complexas, armazenamento de alimentos e a experimentação com o cultivo de plantas. Bar Yosef argumentou que a sedentarização foi um passo crucial na transição do Paleolítico para o Neolítico, facilitando a evolução das sociedades agrícolas. 4. Domesticação como processo gradual e regional. Bar Yosef defendia que a domesticação de plantas e animais foi um processo gradual e altamente regionalizado, com diferentes áreas experimentando a transição para a agricultura em momentos distintos e por razões variadas. Ele rejeitou a ideia de que a agricultura surgiu como um evento único ou isolado, sugerindo em vez disso que foi um fenômeno complexo, influenciado por fatores ambientais, sociais e culturais específicos de cada região. Difusão cultural e interação entre grupos. Bar Yosef também destacou a importância da difusão cultural e da interação entre diferentes grupos na disseminação da agricultura. Ele argumentou que a troca de ideias, práticas e tecnologias entre grupos de caçadores-coletores e comunidades emergentes de agricultores foi crucial para a expansão das práticas neolíticas. Isso incluiu a transferência de conhecimento sobre a domesticação de plantas e animais,
que se espalhou a partir do Levante para outras regiões da Europa e da Ásia. 6. Perspectiva interdisciplinar. Um, Bar Yosef foi um defensor de uma abordagem interdisciplinar na arqueologia, combinando dados arqueológicos com evidências de outras disciplinas, como a paleoecologia, a antropologia e a genética. Ele acreditava que uma compreensão completa da transição para o Neolítico só poderia ser alcançada ao integrar diferentes linhas de evidência para explorar as interações entre os seres humanos e seu ambiente. Crítica ao modelo tradicional de revolução neolítica. Embora reconhecendo a importância do conceito de revolução neolítica, Bar Yosef foi crítico da ideia de que essa transição representou uma mudança súbita e uniforme. Ele argumentou que, em vez de uma revolução rápida, o processo foi marcado por uma série de desenvolvimentos graduais e complexos ao longo de milhares de anos, variando significativamente de uma região para outra. Conclusão: Ofer Bar Yosef ofereceu uma visão rica e detalhada da transição do Paleolítico para o Neolítico, enfatizando o papel das condições ambientais, das práticas sociais e das interações culturais no desenvolvimento das primeiras sociedades agrícolas. Sua pesquisa continua a influenciar a arqueologia contemporânea, oferecendo uma compreensão mais complexa e nuançada das origens da agricultura e das mudanças sociais que moldaram o Neolítico. Yuval Noah Harari, em seu livro Sapiens, Uma Breve História da Humanidade, apresenta uma perspectiva crítica e provocadora sobre a Revolução Neolítica, destacando como essa transição impactou a vida humana de maneiras profundas e muitas vezes contraditórias. Aqui estão as principais ideias de Harari sobre o Neolítico. 1. Revolução agrícola como um grande engano. Harari descreve a Revolução Neolítica, também conhecida como Revolução Agrícola, como o maior engano da história. Ele argumenta que, embora a domesticação de plantas e animais tenha permitido um aumento populacional significativo, ela também trouxe consigo uma série de consequências negativas. Segundo Harari, os caçadores-coletores viviam vidas mais variadas e saudáveis, enquanto os agricultores acabaram presos em uma rotina de trabalho árduo, com uma dieta menos diversificada e mais suscetível a desastres naturais e doenças. 2. A armadilha da agricultura. Harari sugere que a agricultura criou uma armadilha para a humanidade. À medida que as pessoas começaram a cultivar a terra e domesticar animais, suas populações aumentaram, o que as levou a depender ainda mais da agricultura para sustentar o crescente número de pessoas. Isso, por sua vez, exigiu mais trabalho e uma maior dependência de um estilo de vida sedentário. Harari argumenta que essa espiral de crescimento populacional e dependência da agricultura prendeu os seres humanos em um ciclo que era difícil de quebrar, mesmo que as condições de vida piorassem. 3. Desigualdade social e surgimento das hierarquias. Com a agricultura, Harari destaca o surgimento de desigualdades sociais mais acentuadas. A capacidade de produzir e armazenar excedentes de alimentos levou ao acúmulo de riqueza e à formação de elites que controlavam recursos e terras. Isso resultou na criação de hierarquias sociais com classes dominantes e camponeses, escravos ou trabalhadores subordinados, um fenômeno que era muito menos pronunciado entre os caçadores-coletores. Mudança nas relações humanas. Harari argumenta que a Revolução Neolítica também transformou profundamente as relações humanas e a estrutura social. As sociedades agrícolas precisavam de cooperação em larga escala para a construção de infraestruturas como sistemas de irrigação e para a proteção das colheitas. Isso levou à formação de comunidades maiores e mais organizadas, mas também a um aumento dos conflitos, tanto internos quanto entre diferentes grupos, em função da competição por terras e recursos. 5. A perda da diversidade cultural. Com o advento da agricultura, Harari observa que muitas das culturas diversas independentes dos caçadores-coletores foram gradualmente suprimidas ou absorvidas pelas sociedades agrícolas em expansão. Isso resultou em uma redução da diversidade cultural e em uma maior homogeneização das práticas culturais e religiosas, à medida que as novas elites buscavam impor normas e valores comuns para manter a coesão social.
Domesticação do homem pelo trigo. De maneira provocadora, Harari sugere que não foi o homem que domesticou o trigo, mas o trigo que domesticou o homem. Ele aponta que, ao se concentrar na produção de trigo, os seres humanos mudaram drasticamente seu comportamento, adaptando-se ao ciclo de cultivo do trigo e, assim, moldando suas vidas ao redor dessa planta. Isso levou à construção de vilas e cidades, ao trabalho duro no campo e à submissão a um ritmo de vida que era ditado pelas necessidades da agricultura. Impacto na saúde e bem-estar. Harari também destaca que a Revolução Neolítica teve um impacto negativo na saúde das populações humanas. Com uma dieta mais baseada em cereais, houve uma redução na variedade de nutrientes, o que contribuiu para uma piora na saúde geral, maior prevalência de doenças infecciosas devido à vida em comunidades densamente povoadas e uma diminuição da estatura média e da expectativa de vida em comparação com os caçadores-coletores. Rara 8. Criação das grandes narrativas. Com o surgimento das sociedades agrícolas e das cidades, Harari argumenta que também surgiram as grandes narrativas, como as religiões organizadas e os sistemas políticos, que unificaram grandes grupos de pessoas sob uma identidade comum e sob regras sociais complexas. Essas narrativas permitiram a cooperação em larga escala, essencial para a manutenção e expansão das sociedades agrícolas. A conclusão, Harari oferece uma visão crítica e muitas vezes pessimista da Revolução Neolítica, contrastando a ideia tradicional de progresso com as consequências adversas dessa transição. Ele sugere que, embora a agricultura tenha permitido o desenvolvimento de civilizações complexas, também trouxe uma série de desafios e sofrimentos que moldaram profundamente a trajetória da humanidade. Sua análise provoca uma reflexão sobre o que realmente constitui o progresso e como as escolhas feitas no passado continuam a impactar as sociedades modernas.